A paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande estarmos aqui, eu estar aqui para compartilhar um pouco de conhecimento, né, um pouco do que eu sei, que não é muito, mas eu acredito que dá para compartilhar. Hoje nós vamos ter a nossa segunda aula de aconselhamento cristão. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por este privilégio que temos nesta noite, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouco mais, Senhor, da Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, nos aperfeiçoar para servirmos melhor, Senhor, na Tua obra. Espírito Santo, Tu que já habita em nós, nesta noite, vem abrir, Senhor, o nosso entendimento. Vem nos instruir, Pai. Vem, Senhor, nos confrontar, vem nos libertar. Vem trabalhar em nossa mente, em nosso coração, Pai. Vem nos ensinar as verdades que nós precisamos aprender nesta noite. Pai, em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Abençoa os teus filhos que têm se dedicado, Senhor, a aprender de Ti. Que a Tua misericórdia, que a Tua bênção, que a Tua graça, ela seja, Pai, derramada abundantemente sobre a vida dos Teus filhos. Que a Tua unção, Pai, de sabedoria esteja sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, esta é a nossa oração nesta noite. Amém. Então, nós vamos continuar, tá? Eu só vou estar embaçado aqui um pouquinho. Só um momentinho, irmãos. Nós vamos continuar e hoje nós vamos estudar sobre... Vamos continuar, né? Na aula 1 nós tivemos uma introdução sobre o aconselhamento cristão. E hoje nós vamos ver, nós vimos alguns fundamentos e nós vamos continuar estudando fundamentos do aconselhamento cristão, tá bom? As bases bíblicas para esse aconselhamento. Como é um aconselhamento bíblico, como é um aconselhamento cristão. O livro de excelência que nós vamos precisar manejar nesses aconselhamentos. Miriam, senta mais aqui, ó. Você está colocando a cabeça assim. Isso, agora. Muito bem, obrigada, Miriam. É a palavra de Deus, tá? É ela que será a bússola, tá? É os conhecimentos dessa palavra que você vai utilizar no aconselhamento cristão, tá? Então, aqui uma reflexão bíblica sobre aconselhamento cristão e os fundamentos para ajudar uns aos outros com amor e sabedoria. Essa primeira frase, ela é muito importante nós entendermos. Para que é o aconselhamento cristão, né? É justamente para nós ajudarmos uns aos outros com amor e sabedoria. Eu quero continuar. Nós paramos no último encontro, na última aula, né? Nós vimos sobre aquela passagem bíblica de Jesus, quando os fariseus levaram a mulher adúltera, tá? Para ser condenada à morte, porque a lei estava na lei. E nós vamos ver que naquele julgamento, porque ela cometeu um delito, uma transgressão, ela desobedeceu, né, uma ordem que estava ali na lei. Então, quando há uma transgressão da lei, automaticamente tem uma sanção, tem uma punição, não é isso? Então, aquela mulher foi levada, mas é interessante que aquela mulher, nós vamos ver em Levítico, capítulo 20, versículo 10, vocês podem achar aí rapidinho. Levítico 20, capítulo 20, versículo 10.
Então, teve muitas é, nós poderíamos dizer assim, né? Foi ali um julgamento que foi mais uma trama, porque eles queriam, na verdade, achar uma falta em Jesus para poder matar Jesus. Então, olha o que a lei diz lá em Levítico 20:10. O que diz? Os dois. Mas nós vimos lá que só levaram o quê? E onde estava o homem? Né? Ela adulterou com ela mesma. Então, nós vimos ali, para uma pessoa ser julgada, condenada, tem que haver um delito. Tudo bem? Só que ali houve uma injustiça. A mulher tinha que morrer? Tinha, mas cadê o homem? Onde estava o homem? Então, porque ali era uma trama, nitidamente uma trama. Tá? E a questão é que aquela mulher realmente cometeu um delito e Jesus não concorda com o pecado, ele não concorda com o adultério, mas ele não condenou essa mulher. Ele perdoou. Aquela mulher não foi apedrejada porque o justo juiz estava lá. Tudo bem, gente? Então, essa é a pergunta para quem vai fazer o aconselhamento. Por que não devemos julgar o nosso irmão? Né? Eu trouxe esse entendimento porque quem for seguir nesse ministério, precisa ter entendimento quando chegar em situações, principalmente situações familiares. Porque quando você vai intervir numa situação que tem duas questões, dois irmãos da igreja, ou pessoas da mesma família, né? Você precisa ouvir o outro lado sempre. Porque se você ouvir só um lado, você vai ter um julgamento errado. É preciso sempre ouvir os dois lados. O primeiro entendimento é que nós não somos juízes. Deus não nos chamou para sermos juízes de ninguém. Quem vai aconselhar tem que ter esse entendimento. A Bíblia nos ensina claramente que não somos juízes dos pecados praticados pelos nossos irmãos. É importante esclarecer que não julgar não significa aceitar aquele pecado, não significa que nós estamos compactuando com aquele erro, e nem que nós concordamos com aquele erro. Não é sobre isso. Jesus não concordava também, mas ele não condenou com a prática pecaminosa. Todos nós temos ou não temos consciência do que é certo e errado, do bem e do mal? Temos. Todos possuímos consciência do certo, do errado, através do quê? Do nosso processo de crescimento espiritual. Quantas coisas que nós fazíamos que nós não fazemos mais de errado, não é? Quantas coisas Deus já transformou dentro de nós. Olha para quem você é hoje e como você era no início da sua vida cristã. Irmão Valdir ali até. Sim. Do quê?
Aham. É, né? Porque o senhor já passou por esse processo de. Mas o senhor já esteve lá, né? Mas o senhor já esteve lá. É, quanto mais, quanto mais nós nos aproximamos, sim, na verdade é o Espírito Santo que nos convence, que vai transformando, que vai tirando, né, o amor ao pecado. Tudo bem? Então, nós não somos, não tem como sermos as mesmas pessoas. E quem é a mesma pessoa? O crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, né? Que não passa, tem algo de errado. Porque o Espírito Santo, ele é vida, ele é vivo, ele fala, ele convence, essa é a missão dele, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como uma pessoa, só se ela não se deixa tratar, que isso pode acontecer, da pessoa passar anos na igreja e ela não se deixar tratar. Mas uma pessoa que se deixa tratar pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, não tem como ser a mesma pessoa. A cada culto, a cada palavra que a gente ouve, o Espírito Santo fala conosco, nos transforma. Então, nós temos consciência de que fomos reconciliados com Deus, tá? Através do sacrifício de Jesus na cruz. Temos consciência da restauração da imagem, da imago Dei, tá? A imagem de Deus, a Zoe perdida no Éden. Essa imago Dei, que foi manchada, ela tem sido restaurada. Por isso que o Senhor falou que aquela atitude de ficar com aquelas pessoas ali, o Senhor não sente mais vontade. O que é isso? É que a imagem de Deus, a presença do Senhor Jesus, ela está sendo restaurada. Por que que nós estamos, caminhamos, né, na nossa vida cristã? Para que essa imagem que foi manchada e perdida, essa vida que foi perdida, ela seja restaurada em nós. Tudo bem? Vamos lá, continuar. Opa, deixa eu voltar aqui. Porém, o fato de nós sabermos tudo isso, de nós termos passado por uma série de transformação, não nos dá o direito de julgar ninguém. Julgar, não, pois há somente um justo juiz. O que as Escrituras nos ensinam sobre essa questão? Tiago 2,13, olha o que Tiago escreveu. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Não foi o que nós vimos na atitude de Jesus com a mulher adúltera? O que nós vimos? A misericórdia, o amor triunfando sobre o juízo. Mateus 7, de 1 a 5, também fala aqui, ó, não julgueis, para que não sejais julgados. Olha o que ele diz. Eu vou ler toda essa parte de 1 a 5 para que vocês possam. Essa palavra aqui, ela é muito forte, muito poderosa. Então,
Olha o que diz a palavra. Vou ler todo o texto. Aqui ficou só uma parte por causa do slide. Mas é assim, ó. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque, aí ele faz uma pergunta. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não a reparas na trave que está no teu próprio olho? Ele continua aqui, ó. Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens trave no teu olho? Hipócrita. Lembra o que significa a palavra hipócrita que nós estudamos? Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus nos ensinando. Então, para quem gosta de estar condenando, julgando, você viu, irmão? Viu lá? Se reúne lá para jogar logo no inferno? Deus não nos chamou para isso. Não cabe a nós. Isso não significa que a gente está concordando com o erro daquela pessoa. Mas nós não temos esse direito de julgar nem condenar ninguém. E como eu falei, nós temos consciência do que é certo e errado. E a gente pode sim fazer um juízo de valor e dizer assim mesmo, bom, o irmão fez isso, eu preciso aprender com isso. Eu tenho que olhar, como Paulo disse, quem está em pé, olhe que não caia. Olhe para não cair. Em outras palavras, olha para ti. Olha para ti mesmo. Romanos 2, de 1 a 3, também é uma leitura importantíssima para quem vai fazer aconselhamento. Romanos capítulo 2, de 1 a 3. Diz assim, ó. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Quem quer que você seja. Nós somos indesculpáveis. Eita! Não sou eu que estou dizendo, tá, gente? É a palavra. É a palavra. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes o mesmo, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então, se nós temos que analisar, julgar, que nós julguemos a nós mesmos. Analisemos a nós mesmos. Porque o Senhor nos chamou para o aconselhamento, para ajudar a levantar os que estão caídos. É para isso que o Senhor. É para isso que o Senhor Jesus veio. Não foi isso que ele disse? Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Fundamentos bíblicos para o aconselhamento. Gary Collins demonstra que a Bíblia não apenas permite, mas ela ordena e fornece os princípios essenciais para a prática do aconselhamento cristão. Ela não somente ordena, ela vai te capacitar para você atuar nesse ministério tão importante na igreja. Muitas pessoas, vocês já ouviram falar do termo desigrejado? Já saiu uma pesquisa em que o número de desigrejados é maior até, é muito grande, das pessoas que estão se congregando. E muitas vezes essas pessoas são pessoas que foram feridas e que não foram ouvidas.
ou foram ouvidas e não foram cuidadas adequadamente. Entende? Nosso papel. Tem muita gente ferida. Se nós sairmos para evangelizar, quando eu era adolescente, que eu era da Assembleia, nós fazíamos evangelismo de casa em casa, ali ao redor da igreja. Nós íamos de casa. Claro que nem todo mundo nos recebia, mas aqueles que nós recebíamos, nós entrávamos lá e evangelizávamos, orávamos, ensinávamos a palavra, convidávamos para ir à igreja. E nessa época já, o número de gente desviada era impressionante, no ao redor da igreja. É, e não é diferente hoje. Nós temos que levar, nós temos que levantar essas pessoas. Não é concordar com o erro dela, não é dizer para ela assim, não, o que você está fazendo é certo. Não. Jesus, no final, ele disse para a mulher, ó, vai e não peques mais. Jesus disse para ela, você errou, você pecou, mas eu não vou te condenar. Eu não vim para te condenar. Jesus disse, eu não vim para julgar nem condenar, eu vim para salvar. A Bíblia como autoridade. Como a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Abrangendo o quê? Todas as áreas. Para todas as áreas da vida humana, a Bíblia tem instrução, tem orientação, tem direcionamento. A palavra tem. Ela é uma autoridade suprema, não existe autoridade maior quando se trata de ser humano do que a Bíblia. Por quê? Porque é aquilo que eu acabei de falar, ela tem resposta para todas as situações, para todos os conflitos da alma humana. Ela tem salvação, ela tem perdão, ela tem reconciliação, ela tem restauração. Tudo isso a Bíblia tem. Há uma suficiência nas Escrituras. O que é suficiente? Suficiente é aquilo que não precisa de mais nada. Ela em si, ela tem em todo o seu conteúdo, o seu bojo, ela tem solução. Ela tem em todas as situações. Ela também é uma sabedoria divina que transforma. Não é apenas um livro. Ela é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A Bíblia, ela é uma palavra viva, transformadora. A palavra inspirada e inerrante, interpretada corretamente, porque a gente também vive um tempo de de muitos erros de interpretação bíblica. Sob a direção do Espírito Santo, oferece plena sabedoria de Deus que transforma vidas. Uma cosmovisão bíblica para o aconselhamento. O que é essa cosmovisão bíblica? Essa cosmovisão cristã? É a forma de ver e entender o mundo a partir do quê? Da perspectiva da Bíblia. O que a Bíblia diz a esse respeito? Sobre adultério, sobre toda e qualquer situação, sobre todo e qualquer conflito, tá? É esse olhar
é esse entendimento a partir dos ensinamentos bíblicos, da Bíblia, cosmovisão cristã, tá? E dos ensinamentos de Jesus Cristo, que serve para quê? Como um conjunto de verdades e princípios que orientam a vida diária de todos nós. De todos nós. Essa cosmovisão e a palavra de Deus, a cosmovisão bíblica, ela molda a identidade. Lembra quando o apóstolo Paulo, ele diz assim mesmo, e não vos conformeis, ou seja, não tome a mesma forma, você não é do mundo, você não se comporta como o mundo. O mundo se conforma desse jeito. Pensando no bolo, né? Quando você quer um bolo num formato de coração, você pega uma forma de coração. E aí o bolo vai sair em formato de coração. Ah, eu quero um bolo redondo. Ah, eu pego uma forma redonda. É se enquadrar dentro. Então, nós cristãos, nós não estamos mais enquadrados no mundo. Nós estamos conformados com a palavra. É ela que nos molda. Muda o nosso caráter, a nossa identidade. Ela muda a identidade de uma pessoa e ajuda a responder às grandes questões existenciais. Vocês sabem quais são as grandes questões existenciais? Quem pode dizer uma? As grandes questões que todo mundo quer saber. Primeira, de onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde? Para onde eu vou? Não é? Não é? É o que permeia. Oi? Se perde. É. Hum. É, nós estamos vivendo, exato. Mas ó, a própria situação, o que é um julgamento totalmente errado, entende? O julgamento errado, condenação errada. Tudo bem, gente? Tá? Não precisa. É, deixa quieto, deixa quieto, tá? Sim, é. Tá? Então, essa cosmovisão molda a nossa identidade, a identidade de uma pessoa e ajuda a responder essas grandes questões que eu falei, tá? Baseando-se nos pilares do quê? Para falar sobre essa questão existencial. A criação, a queda, a redenção, tá? A consumação dos séculos, o juízo final, tá? E com o propósito de quê tudo isso? De glorificar a Deus em todas as áreas do conhecimento e da vida. Tudo é para a glória de Deus, gente. É tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos ver aqui sobre, dentro dessa cosmovisão bíblica, temos a natureza de Deus. Deus, ele é amoroso. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
esse amor, ele precisa inundar os nossos corações. O amor de Deus. Porque é o amor de Deus que vai fazer com que nós tenhamos misericórdia e não queiramos condenar e julgar. Mas termos misericórdia daquele que está caído. Agora, é claro que vai depender também dessa pessoa querer se levantar, querer Deus na vida dela. Mas, independente disso, nossa missão é falar, é apresentar esse amor para as pessoas. Eu não vou ler todos os versículos, porque senão a gente vai levar muito tempo. Ele é um Deus justo. Salmos 11, 7. Eu vou ler aqui para ser mais rápido e para sair, porque eu esqueci de pegar o microfone. Salmos, capítulo 11, versículo 7, diz assim, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Tem mais versículos que vocês podem estudar em casa. E depois eu vou mandar o slide. Vocês também, quando vocês forem reler essa aula, leiam todos esses versículos, tá? Que eu procurei com muito carinho para vocês. Vocês leiam. Vou mandar, tá? Esse slide aí para vocês, tá? Lá no grupo. Toda vez que terminar a aula, eu mando lá. Deus, Ele é santo. Essas passagens bíblicas mostram isso. Deixa eu ver aqui. Levítico, capítulo 19, 2. Diz assim, 19, 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhe: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Tudo bem? Então, todos esses versículos, ele é misericordioso, ele é onisciente. Salmo 139, de 1 a 6, fala da onisciência. Quando fala, antes que alguma palavra chegue à minha boca, tudo tu conheces. Se eu descer ao abismo, se eu subir ao mais alto céu, e onde eu for, tu estás. E aí é onipresença. E fala também depois da onipotência, da forma como Deus, assombrosamente nos teceu no ventre da nossa mãe. E Ele escreveu a nossa história. Leia lá o Salmo 139. A nossa história, ela foi escrita quando nós nem existíamos ainda pelo Senhor. Ele tem o controle de tudo. Nada foge do seu controle. Agora, o homem pode querer não estar debaixo dessa autoridade, dessa proteção, desse amor, dessa misericórdia, dessa onipresença, dessa onipotência. E escolhe, né? O homem tem livre escolha. Pode escolher se quer Deus ou não quer. Agora, a partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, a sua vontade não é mais sua. A sua vontade agora pertence a Ele. A minha vontade não é mais minha. Tanto que quando a gente faz a nossa própria vontade e o Espírito Santo fala, o que acontece com a gente? A gente murcha, né? A gente vai se humilhar diante do Senhor, pedir perdão, porque a gente entende que passou na frente do Senhor, como as pessoas usam muito esse termo, eu passei na frente do Senhor, eu fiz a minha vontade, eu fiz o que eu queria e eu me dei mal, né? Porque eu não fiz a vontade dele. Mesmo o Senhor tem misericórdia de nós. E essa é a nossa maior sorte. A natureza humana, eu fiz aqui, lá tem essas informações, mas eu queria que você que vai trabalhar com ministério de aconselhamento, ou mesmo que você não vá trabalhar com esse ministério, mas alguém
vier até você precisando de um conselho, de uma orientação, de uma direção, você precisa entender isso aqui. A Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse sobre isso aqui. Criação, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, em Gênesis 1. Eu vou já ler a queda e a redenção, a salvação, tá? Eu vou ler Gênesis 1, 26, 27. Quem tem Bíblia pode ler comigo também. Isso aqui, gente, você tem que estudar, porque você precisa apresentar para a pessoa que você vai aconselhar. Isso aqui é a base, é toda a estrutura do cristianismo. Se você não souber explicar isso aqui, se você não entender isso aqui, para você poder aconselhar, teu aconselhamento vai ficar meio comprometido. Olha o que diz Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não foi só o homem e mulher. Então, o homem, quando ele foi criado à imagem. Ele era o quê? Um homem perfeito. Não tinha erro, não tinha maldade, não tinha doença, não tinha intriga, não tinha morte. Esse homem foi criado por Deus, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Lá no Éden, ele tinha uma vida de perfeição e de comunhão plena com o seu Criador. E isso, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia lá. Para quê? Para orientar esse casal. Porque foi dada uma ordem. No capítulo 2, tá? Ele cria o homem, cria a mulher e dá uma ordem. Qual é a ordem que Deus dá? Lembram da ordem? O versículo. Isso. Hã? Exatamente. Mas olha o que diz a ordem. Versículo 16, tá? 2,16 de Gênesis, é assim, ó. O Senhor Deus deu esta ordem. Olha a ordem, gente. Vocês precisam saber a ordem. Senão vocês vão fazer igual a Eva. Vocês vão dizer coisa errada que não está na ordem. Olha o que diz a ordem. Vocês precisam conhecer a ordem. O Senhor Deus lhe deu essa ordem. Olha só, de toda árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Aqui, o casal tinha liberdade, livre-arbítrio para escolher obedecer ou não. Toda pessoa que ainda não aceitou Jesus, ela pode aceitar ou não. Aí ela está usando o livre-arbítrio, né? Que é a grande questão, discussões teóricas. Mas aqui a Bíblia diz, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a ordem. Mas para quem Deus deu essa ordem? Só para Adão. Nesse momento aqui que Deus criou, colocou no jardim, e provavelmente, com certeza, certamente, na viração do dia, Deus ia lá e reforçava essa ordem. Dava orientação. O que poderia acontecer? Eles não tinham noção. O primeiro casal ele era inocente. Eva e Adão eram inocentes. A Eva muito mais do que Adão, claro, né? Tanto que a serpente teve que trabalhar muito para convencer a Eva.
Porque o Adão recebeu a ordem. Mas aí nós conhecemos, né, o que aconteceu. O pastor Giovanni já pregou bastante sobre a queda, pastor Irã, os outros pastores, o pastor Rafael tem pregado, pastor Marcelo, eles têm pregado sobre isso na igreja. Então nós vemos aqui que no capítulo 3, no capítulo 2 também Deus forma a Eva, que no caso não era Eva, era a varoa. Não era Eva, tá? Quando Deus criou, criou macho e fêmea. Homem e mulher. Eles não tinham nome ainda. O homem quem dá, o nome da Eva, quem dá é o Adão. Vocês sabiam? Não? Você vai ver aqui que ele dá o nome para a Eva no capítulo 3, 20, no versículo 20 do capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3, 20. Olha o que diz lá. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Não sou eu que estou dizendo, tá, gente? É a Bíblia. Tá? Tudo bem? Então Deus deu a ordem. A serpente veio, enganou a Eva. A Eva comeu, Adão olhou, não aconteceu nada, aparentemente. E ele também comeu. E a Bíblia diz que na hora que ele comeu, a Eva comeu, não aconteceu nada, aparentemente. Quando Adão come, imediatamente os olhos de ambos se abrem e eles percebem que estão nus. Ele tinha obrigação. Não, sim, como veio. Você vai ver no capítulo 3 de Gênesis todas as consequências. Veio a consequência para a serpente, para o Satanás que se incorporou lá nela, tomou a forma lá da serpente, tá? Veio. Então, Gênesis 3,15, nós vamos ver que aqui é chamado de proto-evangelho, a primeira pregação do evangelho. Deus diz assim, ó, para Satanás lá, que estava lá na serpente, né? Tomou a forma. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher, este te ferirá a cabeça, que é a atacada mortal em cima da cabeça, tá? A serpente, ela só morre quando você dá, tá? Fere mortalmente a cabeça dela. E tu lhe ferirás o calcanhar, que é a morte física. Tem muitos significados, mas eu não vou entrar nessas questões teológicas. A questão é que caiu. Houve a queda. O homem estava aqui, nesse nível aqui de comunhão com Deus, e ele foi o quê? Ele caiu, ele foi separado. O pecado, a Bíblia diz, faz separação entre o homem e Deus. Eles foram expulsos do jardim. Aqui nós vamos ver que nessa queda houve, como resultado, três mortes. Morte física, que é a cessação da existência, da vida. Morte espiritual, que é a separação de Deus por causa do pecado. E morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Então, olha quanta coisa aconteceu. A mulher, as dores de parto dela aumentou. O desejo dela, porque quando ela foi lá, ela foi e pegou. Aí Deus diz, agora o teu desejo vai ser do teu marido. Isso é uma consequência da queda. Imagina os conflitos que começaram a vir daí. Até hoje, né? Tá?
Sobre a serpente, nós já vimos. Sobre o homem, no suor do teu rosto comerás. Ou seja, o trabalho que anteriormente à queda, aqui em Gênesis 2,16, fala que Deus pegou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Esse aqui, cultivar e guardar, no original é avodar. Avodar é adoração. O trabalho antes da queda era adoração. Uma forma de adorar a Deus. Depois da queda, suor, trabalho, fadiga, consequência da queda. E também veio consequência sobre o quê? Sobre o cosmos, a natureza. Cardos e abrolhos. A partir da queda. A vegetação nascendo entre rochas, com dificuldade. Que é isso? Consequência da queda. Tá? Isso. E aqui a promessa da redenção, da salvação, em Gênesis 3,15. Deus dizendo, né? O descendente da mulher vai nascer e ele vai dar uma atacada mortal na cabeça da serpente. E esse homem também é redimível. Através do quê? Através do sacrifício da cruz. Olha o que diz Romanos, capítulo 12. Vamos ler lá. Eu leio aqui, para poder sair no Romanos 12. Ah, é 5, desculpa, 5,12. Eu já estou... 5,12. Olha o que diz aqui o 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E aí ele vai explicando aqui, e no versículo 18 e 19 diz assim, ó: pois assim como por uma só ofensa, no caso a desobediência de Adão e Eva lá no Éden, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, esse homem, ele é redimível. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que há uma natureza caída, ainda que possa ser redimida. E se nós não alimentarmos a nossa alma com a palavra, essa natureza caída que ela domina. Por quê? Porque essa natureza caída é aquilo que Paulo fala em Romanos 7. A inclinação para o mal. Ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que é isso? Então, se nós não levarmos a nossa mente cativa ao conhecimento de Cristo, da palavra, para essa palavra nos transformar, nos libertar, a natureza caída vai dominar. Porque existe dentro de nós. Paulo lhe diz que há uma guerra dentro de nós. Porque, infelizmente, essa natureza aqui não está 100% redimida. Mas na nossa mente, é a nossa mente, irmãos, transformada, que faz com que essa carne, essa natureza caída, ela fique subjugada ao conhecimento da palavra de Deus. Ao que a Bíblia diz. E aí a gente diz assim, bom,
eu quero fazer isso, mas a palavra de Deus diz que não, e eu não vou fazer. A minha vontade é fazer isso, mas a Bíblia diz assim, e eu não vou fazer. Que isso? É a mente transformada pelo conhecimento da palavra de Deus que domina essa natureza. Mas ela está aqui, ela não está morta. Ela está vivinha. E se nós não cuidarmos, ela se expressa rapidinho. Tudo bem? Deu para entender? Então, ó, a graça salvadora, Efésios 2, de 1 a 10, fala que e nos vivificou, Paulo falando aos Efésios. Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Vou abrir aqui para vocês, para eu ler para vocês, ó, diz assim: e nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora. Aquilo que a gente estava falando, que o irmão estava falando ali. As coisas que fazia, que agora ele não tem mais vontade de fazer. Por quê? Porque ele já está passado pela transformação, pela renovação de mente. Já entendeu que aquela prática, ela afasta ele de Deus. E ele não quer mais viver longe de Deus, né, irmão? Valdir? Não. Mas por quê? Porque ele tem experimentado o conhecimento, ele tem experimentado o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Então ele não quer mais voltar para aquelas práticas, né, irmão Rodi? Glória a Deus, tá? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Ah, todo mundo faz, por que que eu não posso fazer? Né? Você não é todo mundo agora. Colocou a vida diante de Deus, agora é Deus que comanda, pelo menos deveria ser, tá? Deus que comanda. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações do quê? Da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu penso dessa forma e eu não vou mudar. Então, eu não estou deixando o Espírito Santo me transformar. Eu não estou deixando o Espírito Santo mover e nem agir. E nem quebrar aqueles pensamentos cauterizados na minha mente, que me aprisionam, que não me deixam ser liberto pelo poder da palavra de Deus. Então, se eu posso fazer isso, claro. Eu é que tenho que querer Deus na minha vida. E entender que eu que preciso dele. Irmãos, Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos, necessitamos dele. Agora, a obra precisa ser feita. E aí Deus nos chama, nos transforma para que nós possamos o quê? Ser replicadores dessa obra, desse evangelho, dessa transformação, levar esse evangelho a outro. Ele nos chama, nos transforma, para quê? Para a gente só ficar aqui dando glória a Deus e aleluia? É muito bom, mas não é só para isso. Nós precisamos resgatar outros, anunciar essa libertação. A escolha vai ser dele, mas nós temos que lançar a rede, nós temos que lançar a semente. Essa responsabilidade Deus deu a nós, enquanto igreja, e é muito grande. Tanto que Jesus disse o quê? Nas últimas ordenanças dele, das últimas instruções, ide. Ele disse, ficai em Jerusalém só até quando fores revestido do poder. Que o poder do Espírito Santo é que nos capacita para realizar a obra. Então, até ser cheio, ficar em Jerusalém. Depois que for cheio, né? Quando Jesus disse, ide. Experimentou a salvação, experimentou a transformação, a libertação, agora vai e chama outros. Nós fomos chamados para ser replicadores.
anunciar a outros, chamar a outros, jogar a rede e trazer para o Senhor. Agora, o processo de libertação e transformação é cada um que deixa Deus fazer. Nosso trabalho é anunciar, ensinar, falar, tá? Tudo bem? E aí no versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação é pela graça, tá? Então aqui, quando somos alcançados por essa graça salvadora, libertadora, começa a ser restaurada em nós a imago Dei. Por quê? Porque agora nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, deixamos o Espírito Santo transformar a nossa mente. E essa imagem perdida no Éden, ela vai sendo restaurada em nós vamos nos parecendo mais com Jesus novamente, como era no início. Entenderam? Isso aqui você precisa explicar para quem você for aconselhar. Claro que você vai ouvir a pessoa na sua angústia, na sua dor. Por que você precisa entender? E lembra que no começo a gente começou sobre não julgar? Porque nós estamos tudo aqui, ó. A diferença entre nós e uma outra pessoa que dá nós Senhor Jesus, que nós somos, os dois são pecadores. Nós somos pecadores. Só que em nosso caso somos redimidos, justificados pelo sacrifício de Cristo. Ele ainda não. Mas nós somos pecadores. No nível sobre pecador, nós estamos num outro nível, no sentido de que nós estamos nos deixando transformar, estamos nos deixando libertar, estamos sendo restaurados. Ele ainda não. E o nosso dever é trazer essa pessoa para esse entendimento, para que ele sinta esse mesmo desejo que nós temos. E faça exatamente como nós estamos fazendo. Agora, não é com julgamento, é entendendo a condição dele. Não é condenando, é entendendo que ele tem uma natureza caída que precisa do Senhor Jesus. Que ele só vai se levantar quando ele entender isso, isso e isso. E eu preciso explicar para ele. Aquele irmão que está fraquinho, aquele irmão que está repetindo, que ainda não entendeu, aí você com muito amor e carinho vai explicar, hein? E ajudar essa pessoa a se converter de fato, a se arrepender de fato. Amém, irmãos? Tá? Essa é uma missão nossa, enquanto igreja. Collins estabelece que o aconselhamento cristão eficaz flui de uma compreensão bíblica da realidade, fundamentada na obra de Cristo. Essas são as leituras bíblicas que depois vocês podem ler, tá? Eu pesquisei bastante para que vocês possam ter bastante respaldo bíblico, porque essas referências bíblicas vocês vão utilizar no aconselhamento de vocês. A gente não tem tempo de ler todas aqui, mas eu fiz a pesquisa para que vocês possam se debruçar em casa, ler cada referência bíblica para que vocês possam utilizar. Hein? Vou mandar tudinho, tá? Isso aqui vocês depois podem tirar uma foto, que assim como está aqui, está só escrito, tá? Assim como está aqui, não tem no slide, tá? Essa forma de explicação aqui, ela está só assim no slide, ó. Ó, natureza humana. E aqui eu trouxe para vocês visualizarem. Então, vocês podem bater uma foto depois, tá? Papel do Espírito Santo como consolador, o nosso paracleto, que produz fruto espiritual, Gálatas 5, 22, 23. E na igreja como corpo de Cristo, tá? A comunidade primária para cuidado mútuo e crescimento. É na igreja que as pessoas vêm procurar ajuda, procurar conforto, procurar orientação. Muitas vezes até pessoas que nem são evangélicas, elas vêm procurar
os pastores vêm procurar a gente, né, para uma instrução, para uma orientação, tá? Mandatos bíblicos, tá? A Bíblia manda, ela ordena para o aconselhamento, tá? Collins demonstra que a Bíblia está repleta de ordens para que os crentes se envolvam ativamente em ajudar uns aos outros, o que constitui a essência do aconselhamento. Estes mandatos mútuos não são opcionais. São responsabilidades essenciais da vida cristã em comunidade, tá? Da comunidade cristã. Então, é uma ordem, tá? A Bíblia diz que o que é que você tem que fazer? Olha aqui. Exortai-vos mutuamente. Hebreus 3,13. Eu vou ler aqui só um desses versículos. Hebreus 3,13 diz assim, ó. Tiago 3,13 diz assim, ó. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, exortai-vos, isso é um imperativo. Ele não está dizendo assim mesmo, se alguém sentir desejo, diz assim, não, exortai-vos, tá? Mutuamente. Suportai-vos, esse suportai-vos não é assim, né? Eu não suporto aquele irmão, mas eu tolero ele. É de suporte, de apoio, tá? De suporte, tá? De dar apoio. Admoestai-vos mutuamente, aconselhai-vos, deem orientações dentro do conhecimento bíblico. A paciência e a correção amorosa são elementos essenciais do cuidado cristão. Jesus mesmo disse: aquilo que vocês querem que os outros façam a você, faça primeiro você a eles. Então, se eu quero ser tratado com amor, eu tenho que primeiro tratar com amor. Se eu quero ser tratado com respeito, eu também tenho que tratar com respeito. Se eu quero compreensão, eu também devo compreender. Aconselhai-vos uns aos outros. Vocês perceberam que nesses versículos não tem nada sobre julgar, condenar ninguém? Tem sobre aconselhar, exortar, dar suporte, admoestar. Cada crente tem a capacidade e responsabilidade de oferecer sabedoria e orientação bíblica aos irmãos. Mas é claro que para eu oferecer, eu tenho que me dedicar a estudar. Eu tenho que primeiro ser um exemplo para mim mesma, para Deus, acima de tudo, para mim mesma, para eu poder aconselhar alguém. No meio cristão não existe, não funciona, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Tudo bem? Levai as cargas uns dos outros. Claro que dentro das possibilidades. Tá? Compartilhar os fardos da vida é uma expressão prática do amor cristão e cumprimento da lei de Cristo. Como é bom quando a gente está passando uma situação complicada, termos alguém para nos ajudar, nos orientar, seja uma questão espiritual, seja uma questão emocional e seja uma questão financeira. Entende? Então é muito bom ter alguém para dar um. Claro que esse levar
É no sentido de ajudar, porque também você não vai pegar a carga do outro e deixar ele sem carga. Você vai ajudar, é que nem o Cirineu ajudou Jesus lá a carregar a cruz, mas depois Jesus carregou de novo sozinho. Tá? É. Você tem que ter um limite para carregar, tá? Vamos lá, continuando. Continuando. Falai a verdade em amor. Você não vai mentir para a pessoa, dizer, você não está pecando, não. Não, você, irmão, essa sua atitude no sentido de trazer essa pessoa para um comportamento diferente. É isso que você fez de acordo com a palavra. Olha o que diz. Aí você precisa ter conhecimento. A Bíblia diz isso. Porque, irmãos, o Espírito Santo, é ele que tem a função, é ele que tem o poder de transformar, de convencer, de fazer o homem se arrepender. O que nós podemos fazer é ensinar, é mostrar que aquilo não é correto, que a Bíblia diz que não é correto. Mas nós não temos poder de transformar ninguém. Quem dera que nós tivéssemos esse poder. Nós sairíamos transformando todo mundo, né? Que a gente ama, que a gente quer que seja salvo. Mas esse poder não está em nós. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, mas através do quê? Da palavra. Então eu preciso conhecer a palavra para poder anunciar essa palavra. Então eu tenho que me debruçar e me alimentar dessa palavra para que eu possa ter, né, como ajudar essas pessoas. E ajudar a mim mesmo também, a mim mesmo, tá? A verdade deve ser comunicada com graça no sentido, a graça é esse poder que Deus dá de transformar pela graça, é esse favor imerecido, é entender que a gente não merece, mas o Senhor nos ama e tem misericórdia de nós, da mesma forma que Ele nos ama e tem misericórdia de nós, e teve e tem nos transformado, e quanta coisa Deus ainda precisa transformar, quanta coisa Deus já transformou, nós já estamos num outro nível de crescimento, de amadurecimento. Precisamos ajudar aqueles que não conseguem, que não estão conseguindo evoluir, crescer na sua maturidade espiritual, não estão conseguindo abandonar certas práticas, e é com muito amor, porque senão a gente perde essa pessoa. Não é aceitar o erro dele, não é dizer que ele não. Não, de acordo com a Bíblia, isso aqui não é correto e você precisa tomar uma decisão. Isso não é julgar, isso é orientar. Isso não é aceitar o erro dele, é ajudar, é dar a mão para que ele possa ter força de sair daquele erro. Entende? Se nós não fizermos isso com amor, nós vamos perder essa pessoa. Restaurai com espírito de brandura. Não é com ira, não é com gritaria, não é forçando, é sendo brando. É mostrando, não, irmão, você não, essa atitude não está de acordo com a palavra de Deus. Tá? A restauração dos que caem deve ser feita com humildade e gentileza. Eu estou aqui para te ajudar, mas você precisa querer sair desse fosso aí que você está, desse buraco. Eu estou aqui para estender minha mão, para puxar você daí onde você está. E aí você precisa ter conhecimento bíblico, mas entendendo que quem vai trabalhar, transformar, convencer é o Espírito Santo através da palavra. Nós somos apenas instrumentos, somos apenas canal para levar essa palavra. Instrução, encorajamento e consolo. Diferentes pessoas precisam de diferentes tipos de cuidado pastoral. Cada pessoa, ela tem a sua história, cada pessoa tem os seus problemas,
E cada pessoa você tem que ter um direcionamento, uma forma de orientar. Não é uma forma, não é uma receita de bolo. Para cada pessoa, Deus vai te orientar de uma forma, de acordo com a necessidade dela. Jesus, o conselheiro perfeito, tá? Jesus, ele ia até as pessoas muitas vezes. Na maioria das vezes, né? E muitas vezes as pessoas iam a ele, tá? Jesus ia ao encontro das necessidades individuais. Jesus foi até Zaqueu na árvore. Ele subiu na árvore para ver Jesus, mas Jesus foi lá até ele e disse para ele assim: ó, desce daí depressa, porque hoje eu vou lá na sua casa. Então Jesus foi até Zaqueu. Jesus ele foi até a mulher samaritana. Vocês acham que Jesus foi por acaso naquela hora lá no poço? Jesus foi encontrar aquela mulher, porque ela precisava de salvação. Mas o Nicodemos, ele foi até Jesus, lembra? Ele foi até Jesus de noite. Nicodemos, tá? Tá? Os discípulos, Jesus foi até eles, foi chamando, né, os discípulos na sequência. Tudo bem? Tá? Ele se adaptava ao contexto e às circunstâncias de cada pessoa, mas para salvar, tá? Para salvar, para se apresentar, para trazer essas pessoas do adoecimento do pecado para a vida, para a luz, para a obediência a Deus. Demonstrava amor e aceitação, tá? Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o que ainda? Pecadores. E quando nós ainda nem queríamos saber, quando a humanidade ainda nem queria saber, Ele morreu por nós, por toda a humanidade. Jesus mostrava compaixão genuína, mesmo para com os marginalizados e pecadores. Caso de Mateus, que era o cobrador de imposto, né? Que era bem marginalizado. Zaqueu era também, tá? Seu amor não dependia do comportamento das pessoas. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, tá? Ele não depende de nós para amar. Ele nos ama para além de nós. Escutava atentamente. Fazia perguntas penetrantes para entender e levar as pessoas à reflexão, como ele fez com o cego Bartimeu, quando chega para ele assim, meio, ele gritando, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos, e as pessoas dizem, cala a boca, ele não vai te ouvir. Jesus para e diz assim mesmo, volta e diz assim, o que tu queres que eu faça? O que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Então vê. Tudo bem? Então Jesus escutava atentamente. Tem outras partes na Bíblia também, tá? Jesus conhecia o coração humano. Ele sondava, ele conhecia, ele discernia os pensamentos dos fariseus, das pessoas, tá? Discernia motivações e necessidades profundas, indo além das aparências superficiais. Falava a verdade com graça, com amor, tá? Era direto quando necessário, como ele fez com os fariseus, lá em Mateus 23, raça de víboras, tá? O capítulo 23 de Mateus é Jesus fazendo duras críticas aos doutores da lei lá.
tá? Mas sempre com o objetivo do quê? De restaurar a mulher adúltera também, né? A mulher samaritana. Não, Jesus, ele sempre falava com graça, com entendimento, com amor, com sabedoria. Apontava para soluções e cura. Oferecia perdão, direção, esperança e poder para mudar, sempre focando na restauração completa da pessoa. Jesus também tinha como meta a transformação, buscando levar as pessoas a um relacionamento correto com Deus e a vida abundante. Lembra que ele falou para a mulher? Vai e não peques mais. Ele modelava e dependia a dependência divina. Jesus, ele dependia inteiramente do Pai e dependia inteiramente do Espírito Santo, tá? A Trindade. A Trindade nunca se separa, nunca se separou. Demonstrando que mesmo o Filho de Deus dependia do Pai e do Espírito Santo. Nós vimos Jesus no deserto, nós vimos Jesus na cruz. Em João, capítulo 17, Jesus também falando que ele depende do Pai. Ele dependia do Pai. Da mesma forma, nós. Então, princípios para esse aconselhamento. O aconselhamento bíblico é um ministério centrado em Cristo como Redentor e Senhor. Fundamentado na palavra de Deus, busca o quê? A transformação o quê? Integral. O homem é um ser integral. Quando a gente fala de ser integral, a gente fala assim, o homem é um ser o quê? Bio, psico, social e espiritual. Na sua integralidade. Biológico, biologicamente, fisiologicamente, o homem, ele adoece. Nós temos tantas doenças, né, na atualidade e surgindo outras doenças. A gente precisa entender a dimensão biológica do ser humano. A gente precisa entender a dimensão psíquica da mente, ouvindo para entender como é que essa pessoa pensa, como é que essa pessoa se comporta, como é que ela foi se estruturando enquanto pessoa, como que é o caráter dela, como é a personalidade dela, tá? Psicossocial, que é um ser que se relaciona com outras pessoas, que sofre influência de outras pessoas, que influencia outras pessoas. Ele é um homem, é um ser integral. E espiritual, porque todo homem crê em algo, nem que seja nele mesmo como Deus dele. Então, o homem também é um ser espiritual. Então, ele é integral. E nós precisamos tentar entender na integralidade. Né? Num dia? É numa hora? Claro que não. Então, o aconselhamento não é só num dia. Para quem vai fazer quem vai trabalhar nesse ministério, muitas vezes você vai precisar mais vezes para aconselhar essa pessoa, para orientar. Muitas vezes você pensa que já está tudo bem, de repente essa pessoa já teve. E você vai orientar com amor, entendendo que ele é mais frágil, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de compreensão. Não é de aceitação do erro dele, como a gente viu no início. Não é aceitar, é ajudá-lo na sua fragilidade, para que ele possa se fortalecer no Senhor, através do conhecimento da palavra, ensinando essa pessoa a depender do Espírito Santo também, assim como você e eu dependemos do Espírito Santo. Tá? O aconselhamento bíblico, né, como eu falei, é centrado na palavra de Deus, busca a transformação integral do ser humano através da aplicação da verdade bíblica com amor e sabedoria. Este ministério reconhece que os problemas da vida não encontram sua causa determinante apenas no ambiente ou circunstâncias. Isso tudo vai influenciar? Vai.
Mas a gente precisa entender que existe uma condição muito pior, que é a condição do pecado do homem, da queda. É um ser que é tendencioso a cair. Sempre que nós formos fazer o aconselhamento, nós temos que ter misericórdia dessa pessoa, assim como nós gostaríamos que tivessem misericórdia de nós. De querer ajudar, assim como nós queremos muitas vezes ser ajudado, compreendido. Tá? Este ministério reconhece que os problemas da vida não se encontram nessa causa determinante no ambiente, na circunstância, mas têm raízes mais profundas que Cristo pode alcançar e transformar. Ora, irmãos, aquele que criou o homem, e diz lá em Gênesis 2:7, que estava lá, ele fez o homem do pó da terra. Esse homem ficou lá. Ele sopra em sua narina. E esse homem se torna o quê? Alma vivente. Esse Deus que criou a alma, é Ele que tem soluções para essa queda. É Deus que tem a solução para a alma humana. Temos ferramentas? Temos. Temos médicos, temos psicólogos, temos psiquiatras, são ferramentas importantíssimas. Mas aquele que criou tem a resposta. Aquele que criou sabe a necessidade dessa alma aqui. É Ele que tem respostas. É Ele que tem transformação. É Ele que tem libertação. Mas nós temos ferramentas. Mas não são suficientes. Esse Deus que criou a alma, é Ele que entende da alma humana. É Ele que tem solução para a queda. Então, a resposta para o homem, para o pecado do homem, está na palavra. É a palavra. Então, eu tenho que me alimentar, para eu poder ajudar o outro a comer também, se alimentar também. O pecado como problema central. É isso que nós temos que ter em mente quando a gente vai aconselhar. Tá? É a raiz. A maioria dos problemas humanos está na raiz, que é o pecado. É por causa do pecado que vieram as doenças, é por causa do pecado que vêm os conflitos, é por causa do pecado que vêm inimizades. É por causa do pecado que tem egoísmo. É por causa do pecado que tem soberba. A raiz toda está aí. Além disso, tem o contexto familiar. Lembra quando a gente estudou as virtudes cristãs, que eu falei sobre o processo de desenvolvimento humano, da formação da identidade? Além do pecado, que é o problema maior do homem, tem como ele foi criado. O ambiente familiar, o tipo de criação. Olha quanta coisa tem. Então a gente tem que procurar ajudar as pessoas. Olhar para essa pessoa para além do que aquele sintoma, porque o comportamento que ela está apresentando, aquela desobediência, aquele pecado, é sintoma. A raiz, a causa, é muito mais atrás. Tá? O pecado é a causa fundamental da desarmonia humana. É de lá, por causa do pecado, que veio o primeiro crime, o irmão que matou o irmão porque ficou com inveja. Olha aí, veio a inveja. E tudo de inclinação para o mal, tudo de inclinação para o erro, tudo de inclinação para o que não agrada a Deus está aqui no raiz, que é o pecado.
sem negligenciar os fatores psicológicos, sociais ou biológicos, como eu acabei de falar ainda agora. Então você tem que olhar esse ser na sua integralidade. Você não pode olhar só para o erro dele que ele está cometendo. Você tem que mostrar uma saída, uma solução para isso. Tem que mostrar para ele que só há uma saída, né? Tá? Entendendo ele que ele tem uma família complicada, mas ele precisa, sabe, dar oportunidade para Deus na vida dele. E nós é que vamos fazer isso. Nós é que vamos aconselhar. Precisamos da abordagem teológica, tá? Esse conhecimento aqui da palavra, tá? Ela estabelece a conexão entre a criação, a queda, tá? A redenção, para compreender integralmente a condição humana. Se a gente não tiver esse conhecimento, irmãos, o nosso aconselhamento vai estar comprometido. Em todos os sentidos. Mesmo que você não vai ter ministério aqui na igreja. Vai um irmão, qualquer pessoa da sua família se aconselhar com você. Um amigo, um parente, um vizinho. Entende? Você tem que ter entendimento, você tem que conhecer. Sempre tem alguém, mesmo que você não vá trabalhar no ministério, porque tem mais, tá, gente? Trabalhar no ministério de aconselhamento não é fácil, não, tá? Porque você vai começar a lidar ali com muitas angústias, dores e sofrimentos que talvez você não vai dar conta. Mas também você não vai deixar uma pessoa que precisa de uma ajuda, né? Sem ajuda. Você faz o que você consegue fazer e aí você encaminha essa pessoa. Irmão, eu compreendo você, a Bíblia diz assim, mas eu não sou a pessoa mais aconselhada para te dar, porque eu não tenho um entendimento suficiente, mas olha, o pastor tem, a Maria Rosa tem, a Miriam tem. Tudo bem? A gente tem que ser humilde e entender. Outra coisa, pessoas, quando você perceber que tem muitos traumas, que você não sabe lidar com o trauma dela, não mexa no trauma. Porque quem tem trauma e você mexe no trauma e você não sabe dar suporte, você vai deixar essa pessoa pior. Então a gente tem que ter entendimento e entender até onde a gente pode ir. Quando você perceber que não dá mais, então você tem que ser humilde para dizer, irmão, agora daqui para cá você tem que procurar o pastor. Você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico. Porque a gente tem que entender qual é a necessidade da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que chega com você angustiada porque ela está desempregada, ela não tem dinheiro, e aí a angústia dela é essa. Não é difícil? Mas aí tem solução? Tem. Dá uma cesta básica, faz uma coleta, junta um dinheiro, dá para ela, ela volta a ser feliz rapidinho. Mas quando são questões de traumas emocionais, graves, profundas, pessoa que sofreu abuso, estupro, você não sabe lidar com isso, não mexa. Não sabe dar suporte, não mexa. Você vai deixar a pessoa pior. Então seja humilde. Até aqui eu posso, daqui eu não posso mais. Vá com o pastor. O pastor vai ver se ele pode, se ele não pode. É assim que o pastor Giovanni faz. Tem coisas que quando ele percebe que não é do espiritual, ele vai com a Leia. Eu, quando eu estou atendendo, que eu vejo que não é do meu campo, do emocional, eu digo, isso aqui é com o pastor Giovanni. Vai lá com ele. Isso aqui é da área da quebra de maldição, é com ele lá. Eu sou humilde, eu não sei tudo. Onde eu não posso, eu encaminho para quem pode. Não mexe. Narcisismo.
que o narcisismo é um transtorno de personalidade. É um transtorno seríssimo. Transtorno de personalidade borderline, que são aquelas pessoas que têm autolesão, que têm tentativa de suicídio. Isso é gravíssimo. Se você não souber lidar com isso, mande para quem sabe. Entendeu? É muito difícil. Então a gente tem que saber identificar as demandas, as necessidades das pessoas e entender até onde você consegue ajudar. E você não vai ser diminuído porque você não vai, entendeu? Lidar com aquilo. Você vai ser sábia, entendida. Solução em Cristo. O Evangelho oferece salvação eterna, tá? E vitória diária contra o mundo, a carne e o diabo. Porque são os três inimigos que nós temos: o mundo, a carne. Eu sempre digo que o maior inimigo que a gente luta é contra nós mesmos. Porque os outros estão fora, mas a carne está aqui dentro. O nosso aqui, ó, a carne aqui, esse é o pior. Porque quando a gente, é aquilo que Paulo fala, quando eu percebi, eu já fiz o que eu não queria, não era para fazer. Já fiz, já foi. Já pensei, já disse, já fiz, já pecou, já foi, entende? Então, tá? Contra o inimigo fora, o mundo, nós temos as armas da nossa milícia, que não são carnais, né? São poderosas em Deus para destruir sofismas, mas aqui dentro, aquilo que a gente guarda, força. Necessidade do arrependimento. Então, se a pessoa vem, confessa um pecado, né, que você vê que é coisa grave, você vai trabalhar o arrependimento com essa pessoa. Tá? Você vai ter que mostrar para ela que ela precisa se arrepender. Tá? O caminho para a reconciliação com Deus e os outros passa pelo reconhecimento do erro. E isso é um problema, porque a gente sempre acha que o erro está no outro. Às vezes está em nós. Qual é o problema, muitas vezes, de muitos relacionamentos? E a gente vai falar relacionamentos no termo geral, no sentido de casal, no sentido de amizade, de amizade de trabalho, filhos. É porque a gente só vê o erro, é a trave que está no olho do outro. É o argueiro no olho do outro e eu não vejo a trave. Então, às vezes, nós somos muito rígidos em reconhecer que também, em algum momento, nós erramos. Estamos errando. E aí só o outro, o problema é só o outro que precisa. É quando a gente chega na igreja, né? Aí a gente diz assim, não, mas era o fulano. Ora, gente, se fosse o fulano que tivesse que ouvir, ele estaria aqui. Muitas vezes somos nós que precisamos de mudança. E o difícil é a gente reconhecer, né? Ainda mais quando a gente acha que chegou num nível espiritual tão grande, que a gente acha que já está tão perfeito, que a gente não precisa mais de mudança nenhuma. Nós somos uma obra inacabada. Até a redenção final, nós estamos em processo. Tudo bem? Tá? Os outros passam pelo reconhecimento do erro e a aceitação do perdão divino. Muitas vezes a pessoa sabe que Deus perdoou, mas ela não se perdoa. E esse é o maior problema de muitas pessoas. Como é difícil. Uhum. É. Mas aí é porque não está resolvido, porque precisa resolver. É. Gente, quando nós temos repetições na nossa vida, quando você vai e volta para o mesmo, é porque aquilo não está resolvido.
tem algo que não está resolvido. Porque a gente tem muitos mecanismos de defesa que nos impedem. O mecanismo de defesa por exemplo, negação. É aquela pessoa que tem uma questão com outra pessoa, mas porque ela é cristã e ela sabe que não pode ter, ela diz assim, não, mas eu não tenho, mas ela tem. Mascara a situação e não resolve. Então, quando a gente não resolve as coisas mal resolvidas, elas ficam assim, ó, fazendo um círculo. A gente vai e volta para o mesmo lugar o tempo todo. Entende? Então, os mecanismos de defesa, eles não são bons. Eles só mascaram a realidade que está escondida por trás deles. É negação, racionalização, aquela pessoa que para tudo tem uma explicação. Não, mas é por causa disso, é por causa daquilo, é porque isso, é porque aquilo, e não resolve. É a projeção, é só no outro, é tudo do outro, o outro que não presta, o outro que não vale nada, o outro que erra, é o outro, a projeção. É a introjeção, tudo de errado está em mim. Então, assim, tem muitos mecanismos de defesa. E mecanismo de defesa não resolve nada. Só cristaliza. Tudo bem? Então precisa resolver. Perdão a si mesmo, perdão divino. Muitas vezes a pessoa até recebe o perdão de Deus, mas ela não consegue se perdoar. Precisa resolver. Porque a questão é que ideia que está aí inconsciente na sua memória que prende você. É isso que tem que ser resolvido. O arrependimento é o quê? O arrependimento é a chave para a mudança da vida. Mas só há arrependimento quando a pessoa ela reconhece, ela entende. Não, eu errei nisso aqui. O outro diz assim, não, mas eu errei aqui. Você me perdoa? Eu te perdoo. Gente, a coisa mais linda que tem é perdão. Reconciliação. Às vezes as pessoas relutam tanto, mas como é libertador perdoar. Eu falo isso porque eu passei 20 anos presa numa mágoa do meu ex-marido. E quando eu liberei perdão para ele, quando eu fui pedir perdão para ele, porque foi ele que nos abandonou, foi por causa dele que nós passamos fome, nós passamos muita necessidade, eu passei muita coisa na minha vida. E quando eu entendi, quando eu aprendi e o Espírito Santo começou a me incomodar, que eu tinha que pedir perdão para ele, eu dizia, eu mesma não. Que? Eu pedir perdão? Não. Quem tem que pedir perdão é ele. Mas quando eu não resisti mais, eu resisti. E um dia eu disse, Deus, eu não aguento mais. E eu liguei para ele. E pedi perdão para ele. Ele ficou parado, ouvindo do outro lado. Mas foi libertador para mim. Em seguida eu fiquei assim, será que eu fiz certo? Ai, será que eu fiz certo? Eu acho que eu me precipitei. Mas depois o Espírito Santo foi trabalhando. Não, você fez certo. E eu pedi perdão porque ele me ofendeu. Porque ele me abandonou. E ele ficou calado. Mas quem ficou liberta fui eu. Então, gente, não é fácil não a gente ter que pedir perdão para quem nos ofendeu. Para quem ofendeu, eu ir lá pedir perdão, que a Bíblia diz, ó, quando tu fores oferecer uma oferta ao Senhor, e lá no altar, tu lembrares que teu irmão, ó que a Bíblia diz, que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, vai até ele, reconcilia com ele, depois que tu resolveres toda essa questão, aí sim, que o teu coração estiver puro, tu vem e oferece a oferta. Deus não aceita oferta de coração impuro, gente. Não adianta a gente querer mascarar. Se eu não resolver as questões, eu estou oferecendo o que para Deus? A minha oferta está sendo aceita diante de Deus, de fato?
É uma resposta que cada um tem que dar a si mesmo. Entende? Então, o que é arrependimento? Rejeição ao comportamento anterior, escolha de viver diferentemente, tá? Reconhecimento dos pecados. A gente reconhecer o pecado do outro é muito fácil. A gente reconhecer o erro no outro é muito fácil. O difícil é eu reconhecer os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas. Isso não. Eu não consigo, tá? Quando nos arrependemos genuinamente, experimentamos a transformação que Deus deseja. Eu só fui transformada e eu dizia para Deus, Senhor, eu não quero mais ser essa mulher amargurada que eu tenho sido até hoje. Eu quero ser diferente. Eu só consegui quando eu me arrependi de estar guardando tantos anos, 20 anos a mágoa. 20 anos. Mas foi libertador. Deus me libertou. Deus me transformou. E eu era crente, hein? Eu era crente, tá? Não, foi no tempo que eu deixei ele. Só passou 20 anos porque eu não quis fazer isso antes. Né? Entende? É o tempo que a gente deixa Deus agir. Entende? Se você não quiser admitir durante 30 anos, é 30 anos. Se você não quiser admitir durante 50 anos, vai ser 50 anos. Entende? Estamos chegando ao final, tá? O poder do Espírito Santo, da comunidade, tá? A verdadeira mudança duradoura vem da obra interior do Espírito Santo. A transformação acontece quando a palavra é aplicada ao coração pelo Espírito. Romanos 8, 29. Eu vou ler só esse versículo e a gente vai passando direto. Esse versículo é bem interessante para vocês que vão fazer aconselhamento, seja de quem for. Diz assim, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a imagem de Cristo está sendo restaurada em nós. Contexto da igreja. O aconselhamento não ocorre isoladamente. A igreja é o contexto vital para apoio, discipulado e responsabilização mútua. Alvo, maturidade em Cristo. O objetivo final é conformar-se, tá? É ser resgatada a imagem de Cristo, cultivando comunhão com Ele e com a igreja. Então, equilibrando a Bíblia com outros conhecimentos. A primazia é das Escrituras. Você pode usar outros conhecimentos? Obviamente que sim. Mas entendendo que a Bíblia é a autoridade suprema para julgar todos os outros conhecimentos, inclusive a psicologia e sociologia. Porque o que tiver nesses outros conhecimentos que são contrários à palavra do Senhor, claro que a gente não vai utilizar. Por exemplo, eu utilizo a psicanálise, mas não é tudo que Freud ensinou que eu utilizo. Por quê? Muita coisa confronta a minha fé. Então, aquilo que confronta a minha fé, eu não utilizo. Entendeu? Mas a psicologia me ajuda muito no aconselhamento, que é diferente da prática clínica, do consultório. Tudo bem? E eu consigo conciliar a psicologia ao aconselhamento aqui na igreja. É muito benéfico para as pessoas e para mim, tá? Graça comum, que é a graça que Deus dá a todos. Por exemplo, existem pessoas que não são evangélicas, que são excelentes médicos? Tem, não é? Excelentes professores,
Isso é graça comum, que Deus dá a todos, independentemente de ser crente ou não. Então, a graça comum, tá? Reconhece que Deus concedeu sabedoria a todas as pessoas, independente dela ser crente ou não. Isso é graça comum. E insights válidos podem ser encontrados nas ciências humanas. Podem? Podem. Por exemplo, na psicologia. A gente não leva as pessoas a ter, né, a fazer aquela análise, a refletir sobre certos comportamentos? Sim. Agora, a autoridade suprema de transformação é a palavra. Palavra de Deus. Tudo bem? Discernimento necessário. Avaliar teorias. Eu já vou terminar, tá, gente? Eu quero terminar no máximo 9h30. Avaliar teorias seculares à luz da Bíblia. Aceitar o compatível. Rejeitar o contraditório, que é aquilo que eu falei agora há pouco. E redimir o que é útil. Paulo disse: aprendei de tudo. Entende o que é bom. Aquilo que é bom, aquilo que eu percebo que vai ser útil. Lembra que eu falei na aula anterior sobre a escutativa? É um conhecimento que pode ser válido. Mas o que é que vai trazer a transformação? A palavra. O poder do Espírito Santo. Mas não é válido entender como escutar o outro? Não vale? Claro que vale. É o suficiente? Claro que não. No contexto do aconselhamento bíblico, não. Não é o suficiente, mas ajuda muito. Empatia, ajuda. Construção de rapport, não ajuda? Ajuda. É tudo? Claro que não. Evitando extremos, tá? Rejeita tanto o biblicismo, que é aquela pessoa que acha que é só Bíblia, 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 que não pode recorrer a outros conhecimentos nesse sentido. Lembra que eu falei da autoridade suprema da Bíblia? Isso a gente não vai abrir mão nunca. Os princípios, os valores cristãos, nunca. Tá? Aqui, quando ele está falando de biblicismo, é aquela pessoa que, não, por exemplo, não, eu não quero saber da rapport. Eu não quero saber da escutativa. E quando ela vai escutar, é uma água, é um problema, não sabe escutar. É nesse sentido. Oi, não entendi? Redimir? Por exemplo, a redenção. Oi? Onde? Redimir? Aqui? Ali? Aqui? Sim, eu estou vendo, mas qual? Ali? É o redimir o útil. Redimir é resgatar. É resgatar o que é útil. Fazer um resgate, um resumo, acolher o útil, aquilo que você acha que realmente é necessário, é nesse sentido, tá? Diferente da redenção em Cristo. Mas redimir é acolher, retirar dali o que é útil, o que é necessário, o que vai ser proveitoso para você fazer o aconselhamento. Aí eu tava olhando aqui, ó. Desculpa. Ai, desculpa. Tá vendo como até os professores erram? Eu pensei redimível, eu estava olhando aqui, irmão. Irmão Valdir, eu estava olhando aqui, ó, desculpa. Mas entendeu, irmão? Quando ele fala aqui, ó, avaliar teorias, fazer uma avaliação, isso aqui eu posso utilizar, isso aqui vai ser bom eu usar no meu aconselhamento, isso pode? Claro. Eu quero melhorar a minha escuta. Eu posso pegar, avaliar conhecimentos? Posso. Quando ele fala, pegar, colher informações, aprender, fazer um curso de escuta. Entende?
fazer redimir isso aí, fazer sabe? Essas escolhas. Trazer aquilo que é útil para o seu atendimento, tá? Evitando extremos, tá? Rejeita o biblicismo, né? Que não olha para mais nada e acaba também não fazendo um bom trabalho de aconselhamento. Quanto à psicologização da fé, tudo tá? A psicologia é suprema. Não, não é. Ela ajuda? Ajuda. É a ferramenta? É. Tá? Mas quem sabe mesmo tudo do humano é Deus, aquele que criou. Tá? Mantendo o equilíbrio saudável. Tudo isso. A Bíblia ela fala de moderação, de equilíbrio. Tá? Nem fanatismo, tá? E nem mundanismo. É o equilíbrio. Aquilo que eu posso trazer de técnica, eu trago. Né? Aquilo que da Bíblia eu posso, tudo da Bíblia eu posso utilizar, mas com sabedoria, com entendimento. Tudo bem? Esperança e identidade única. Temos 3 minutinhos. Esperança inabalável em Cristo. Mesmo nas situações mais sombrias, há esperança baseada nas promessas e poder de Deus. Esta esperança fundamenta-se na fé, baseia-se nas promessas divinas e na certeza da ressurreição. Esses todos são versículos para vocês estudarem em casa. Identidade única do aconselhamento cristão. A Bíblia é fonte indispensável, autoridade final e fundamento seguro. Fornece cosmovisão coerente, como nós vimos no início da aula, exemplos poderosos em Jesus, mandatos claros para cuidado mútuo e princípios eternos para cura e crescimento. Então, aquilo que eu puder agregar de conhecimento, de estratégias, de recursos, eu posso utilizar. O que eu não posso perder de vista é que a palavra de Deus é a autoridade suprema para as questões, principalmente da alma humana. E para encerrar, qual é a meta última do aconselhamento? De tudo isso que a gente viu, de toda essa instrução, depois eu vou mandar para vocês estudem novamente em casa. Glorificar a Deus através da restauração integral do ser humano à sua imagem designada. Que imagem designada é essa? A imagem e semelhança de Cristo. Tá? Então, essa é a meta do aconselhamento. Tá? Glorificar a Deus através da restauração integral daquela pessoa, porque quando as pessoas vêm, gente, elas estão muito quebradas, elas estão muito destruídas. Tá? Elas precisam de alguém que ajude, que dê a mão e tire elas desse fosso, dessa angústia, dessa dor, tá? E nós vamos fazer isso. Tudo bem? Terminei. Um minutinho antes. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Que vocês possam ir mais cedo para casa. Mas vocês têm alguma pergunta? Tem alguma coisa que ficou a dúvida? Só estudar. The Chosen. É porque assim, naquela época, né, que a medicina não era tão avançada igual hoje, chega
um homem que cura, que ressuscita, não, traz de volta a vida, porque depois voltaram a morrer, né? Mas é um homem que traz soluções para as angústias da alma, né? Para os problemas, né, deles. É claro que todo mundo queria, né? E ia até ele, obviamente, né? Tá? Como as pessoas vêm à casa do Senhor. Por quê? Porque, né? Porque as pessoas vêm aqui porque sabem que vão encontrar algo de Deus aqui. E nós somos, né? A igreja, Jesus é a resposta, mas a igreja é o local onde as pessoas vêm buscar uma solução. E nós, né? Precisamos ser essas pessoas que serão os facilitadores, que vão ajudar essas pessoas, tá? Então não cabe julgar, tá, gente? Eu espero que isso tenha ficado bem claro, né? Porque quando a gente passa a julgar, passa a ser juiz, aí complica a situação daquela pessoa, tá? Tudo bem? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, Pai, por estes ensinamentos que nós tivemos nesta noite, Senhor. Teu Espírito Santo, Senhor, ele venha trabalhar em nossas mentes, em nossos corações, nos capacitar, Senhor, para que nós possamos amar verdadeiramente, Pai, aqueles que estão caídos, aqueles que precisam de nós, de uma palavra de amor, de uma palavra de encorajamento, Senhor. Nos ajuda, Pai, a amar. Nos ajuda, Senhor, a compreender a fraqueza do nosso irmão. Nos ajuda, Senhor, a ajudar aqueles que precisam, Senhor, do Teu auxílio, da Tua proteção, daqueles que precisam, Senhor, ter um encontro real contigo. Assim como nós tivemos um dia um encontro real, assim como o Espírito Santo, Senhor, tem nos transformado, tem nos libertado, Senhor, a cada dia. Tem, Senhor, renovado a nossa mente, tem transformado, Senhor, o nosso pensamento. Que nós possamos, Senhor, ter esse mesmo amor, esse mesmo entendimento, Pai. Que nós somos apenas, Senhor, instrumentos em Tuas mãos. Que o Senhor Jesus pagou um alto preço ali na cruz para resgatar o homem, Senhor, das suas mazelas. Para resgatar o homem, Senhor, do poder do pecado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti nesta noite. Nos ajuda. Nos capacita, Senhor. Nos enche de entendimento, de amor, Senhor, por aqueles que precisam de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, quando vamos aos nossos lares, vai adiante de nós, Senhor. Que o Teu anjo, Senhor, esteja acampado ao nosso redor e nos leve em paz, Senhor, aos nossos lares. E nos dê uma noite tranquila, uma noite de paz, um sono reparador. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.